Você viu aqui no Band Cidade, nesta segunda-feira, um acidente que causou a morte de uma mulher de 36 anos no Parkway. O motorista responsável pela batida estaria participando de um racha e fugiu do local sem prestar socorro. Ontem à noite, ele se entregou à polícia. O acidente foi no sábado. 3 pessoas ficaram feridas e uma mulher morreu. Uma das suspeitas da polícia é de que o motorista estaria disputando um racha com outro carro ainda não identificado, na pista que liga Águas Claras ao núcleo Bandeirante. O resultado da perícia, que vai comprovar as causas do acidente, sai em 30 dias. O suspeito se apresentou na delegacia e prestou depoimento acompanhado da advogada. O motorista, de 35 anos, é morador do Guará e foi identificado pela placa do carro. Ele vai responder por homicídio. Ainda não se sabe se culposo ou doloso, ou seja, com ou sem intenção de matar. Ele fugiu sem prestar socorro e abandonou o carro no local. No Sudoeste, um homem foi preso depois de uma perseguição de carro com a polícia na noite desta segunda-feira. Os policiais filmaram toda a ação. De acordo com a PM, o motorista estava na contramão, quase bateu no carro policial e atingiu uma árvore. O homem tem passagens por tráfico e portes de arma de fogo. Ele estava com um revólver calibre 32 e, segundo os policiais, parecia embriagado. A 5ª Delegacia de Polícia investiga o caso. A defesa do bombeiro Fabrício Marcos de Araújo pediu a revogação da prisão, alegando que tudo não passou de um surto. O militar protagonizou uma cena surpreendente de perseguição nas ruas da capital no último domingo. Ele roubou um carro da corporação e dirigiu por mais de 30 quilômetros em alta velocidade até ter os pneus furados. Fabrício diz que não se lembra de nada. O advogado do 2º sargento Fabrício Marques de Araújo, de 44 anos, disse em nota que o sargento estava em profundo sofrimento mental. Acrescentou que o bombeiro perdeu um irmão de farda e durante o último plantão não tinha conseguido salvar a mãe de um colega. Completou dizendo que a soma de outros fatores que definiu como estressantes podem ter desencadeado as cenas do último domingo. Na madrugada do dia 3, o sargento furtou um caminhão da corporação de Ceilândia e, em alta velocidade, pegou a estrutural e seguiu em direção à esplanada dos ministérios. O motorista negou várias ordens de parada e só freou perto da Catedral de Brasília porque pneus foram furados a tiros pela polícia militar. Por sorte, ninguém se feriu. Em depoimento, Fabrício Marques disse não se lembrar do ocorrido, mas disse que já deveria ter procurado atendimento psicológico há muito tempo. O militar continua preso no núcleo de custódia da corporação, que fica na Papoda. Ele vai responder por furto qualificado, desobediência, dano em aparelhos e instalações de aviação e navais e em estabelecimentos militares e tentativa de dano. Se condenado, ele pode pegar até 20 anos de prisão. Em nota, a Corregedoria do Corpo de Bombeiros informou que tem até 20 dias para apurar o caso, mas esclareceu que o prazo pode ser prorrogado por mais 20 dias. Depois de concluído, o relatório será encaminhado para o Ministério Público Militar. A pergunta que fica agora se ele já pode ser solto depois de todas essas cenas que a gente viu. É impressionante, né? Aqui no Brasil há uma imensa dificuldade dos brasileiros, até um traço cultural do brasileiro de punir o criminoso, né? É preciso lembrar que um crime gravíssimo foi cometido. O que motivou o cometimento desse crime é irrelevante, absolutamente irrelevante no caso. O que aconteceu foi a subtração, o furto, como queira, como a própria Polícia Militar determinou, né, o furto qualificado de uma viatura que custou uma fortuna, um bem público, do Corpo de Bombeiros, dirigiu perigosamente em alta velocidade em direção ao Congresso, afirmando todo o tempo que a sua intenção era jogar aquele caminhão contra o Congresso. Portanto, destruiu o patrimônio que é o caminhão, que custa uma fortuna, e também danificar seriamente o prédio do Congresso Nacional, que é patrimônio público, mais do que isso, é um patrimônio da humanidade, porque faz parte do tombamento de Brasília. É claro que logo desde o primeiro momento, os próprios bombeiros começaram a divulgar essa história de que o sargento estava cometido de um surto psicótico, como se bombeiro fosse especialista em comportamento humano. O que tem que determinar o intenso sofrimento mental, o suposto sofrimento mental do acusado, são exames feitos por especialistas, por psicólogos, por psiquiatras qualificados. Estes é que vão determinar o estado mental. É muito frequente os advogados criminalistas, em defesa dos seus clientes, alegar esse tipo de coisa. Não se lembrava,
foi tomado de forte emoção, estava traumatizado, sofreu porque morreu um irmão de farda. Enfim, alegações que são feitas exatamente para tentar desculpar de alguma maneira um crime que não pode ficar impune. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo os irmãos Gedel e Lúcio Vieira Lima e a mãe deles. A família é acusada de lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso do apartamento onde os políticos baianos escondiam 51 milhões de reais. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado e agora está toda a família implicada, né, Renata? Pois é, Rodrigo, que situação, né? Caberá agora ao ministro Edson Fachin, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, decidir se aceita ou não essa denúncia, portanto, decidir se eles viram ou não réus nesse processo. A gente lembra aqui que trata-se da maior apreensão de dinheiro vivo da história da Polícia Federal, 51 milhões de reais em notas. Esse dinheiro foi encontrado, estava em malas, em caixas, em um apartamento em Salvador, na Bahia. A Procuradoria-Geral da República, a gente vê aí essas imagens, difícil de esquecer, né? A Procuradoria-Geral da República também pede aí uma indenização por danos morais coletivos no mesmo valor, no valor de 51 milhões de reais, porque entende que esse prejuízo atinge a todas as pessoas, que esse dinheiro poderia ter sido usado em benefício da população como um todo. Além de Gedel e Lúcio Vieira Lima e a mãe dele, como você bem disse, também foram acusados formalmente aí o ex-assessor Job Ribeiro, que trabalhava com Lúcio Vieira Lima, o ex-diretor da Defesa Civil de Salvador, Gustavo Ferraz, e o sócio da empresa Cosbat, Luiz Fernando Costa Silva. A Procuradoria aponta como possíveis fontes desses 51 milhões de reais, porque a gente lembra aqui que Gedel nunca falou sobre a origem desse dinheiro, ele está preso na Papuda desde setembro, quando esse dinheiro foi apreendido, e na semana passada o deputado Lúcio Vieira Lima não compareceu a um depoimento da Polícia Federal, onde ele também teria o direito, né, de esclarecer e dizer de onde veio esse dinheiro. Então, eles nunca falaram, na verdade, nunca assumiram e nunca falaram. Então, possivelmente, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, de onde pode ter vindo esse dinheiro? Então, propina da construtora Odebrecht, repasses do operador financeiro Lúcio Funaro, que chegou a dizer, inclusive, que repassou 20 milhões de reais a Gedel, e também desvios de políticos do PMDB. É claro que ainda está todo no processo de investigação, mas, como você bem disse, a denúncia agora foi feita, e aí agora o ministro Edson Fachin, que vai decidir, está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, decidir se aceita ou não essa denúncia para iniciar, portanto, esse processo aí de investigação. Rodrigo. Obrigado, Renata. Agora a pergunta é essa: de onde veio e para onde vai esse dinheiro? Exatamente, esse é um daqueles casos típicos de chave de cadeia. Vai ser muito difícil o ex-deputado, o ex-ministro Gedel Vieira Lima se livrar dessa acusação. As provas parecem tão contundentes, né, que inclui até o achamento de digitais em cédula, digitais dele, Gedel, e do irmão, o deputado federal Lúcio Vieira Lima. Mas também há ali digitais de milhões de brasileiros que lutaram muito, suaram muito para ganhar aquele dinheiro que acabou sendo desviado para os escaninhos da corrupção. E a seguir, novidades do caso Lula na investigação do Triplex. O Band Cidade volta já.